Então, jejum, low carb, na verdade, low carb consome massa magra. Então é melhor não fazer low carb, porque low carb consome massa magra. Será que é isso? Rogéria foi a primeira a entrar, Rogéria. Será que então o low carb consome massa magra? Melhor não fazer low carb, porque low carb consome massa magra. Deixa eu botar aqui, deixar fixado aqui. Low carb consome massa magra. Consome massa magra. Poderia deixar só assim, mas vou colocar assim, ó. Low carb consome massa magra. Disse a prima. Disse a prima. Será? Ah, vou botar assim já para dar deixa para vocês, ó. Isso importa? Isso importa? Pá! Barbaridade. Isso importa? A Daiane já entendeu a jogada. Ai, pessoal, então vamos deixar o pessoal entrar aí, deixar eu relaxar, tô de boa. Terminei o consultório agora. Tem umas coisas importantes para falar para vocês, hein? Importantes. Estão me enxergando bem, me escutando bem? Tá bom o som? O vídeo tá bom? Tá tudo beleza? Hein? Me digam se tá tudo bem, porque esse vídeo eu preciso que fique bem gravadinho. Tá normal, Gustavão? Tá, então beleza. Então assim, ó. Agora tem a caixinha de perguntas que está aberta ali. E uma das perguntas, a primeira pergunta de todas, a hora que eu coloquei, foi assim: Marcelo, me fala de novo sobre low carb e massa magra, porque a minha prima está me incomodando, falando que low carb consome massa magra. Aí o Daniel achou até que ia fazer, que ia botar fotos minhas falando sobre low carb e jejum. Nem precisa, né? Tem os caras melhores que eu ainda. Mas assim, ó, tem vários aspectos importantes para lidar sobre low carb, jejum e massa magra. E mais aspectos importantes ainda, ou aspectos ainda mais importantes para lidar, relacionado à opinião da prima. Genericamente, assim, agora nós vamos falar prima. A prima pode ser a vizinha, a prima pode ser a mãe, a prima pode ser um profissional da saúde, pode ser um médico, pode ser um nutricionista, um educador físico. A prima é a pessoa que se mete. Então, vamos falar primeiro sobre low carb e massa magra, jejum e massa magra, tá? Primeira coisa importante, então, para a gente falar é a questão de que o que determina a questão do consumo ou não, do consumo, assim, do uso da massa magra, o que determina isso é a saúde metabólica, primeira coisa, saúde metabólica, um aporte proteico adequado para o indivíduo e a atividade física, a sinalização hormonal, então, de manutenção ou de ganho de massa magra. Os músculos, massa magra entendida como músculos, isso também deve ser muito bem lembrado. Então, o primeiro aspecto que a gente vai lembrar é isso, assim, ó. Quando um profissional fala sobre low carb, jejum e perda de massa magra, ele está se referindo a músculo. E o que determina a manutenção do músculo é a saúde metabólica, o aporte proteico adequado e o exercício físico adequado, exercício físico resistido com sinalização hormonal e metabólica de manutenção da massa magra. Ponto. Então, nem low carb e nem jejum interferem em nenhuma dessas variáveis se a pessoa prestar atenção nas variáveis. Quem é que está fazendo jejum? É uma pessoa saudável metabolicamente ou ela é doente metabolicamente? Vou dar um exemplo. Tá? Se a pessoa tem resistência à insulina, se ela tem insulina cronicamente aumentada, inflamação crônica, cortisol alto, ela tem muita dificuldade de acessar
as reservas de armazenamento, as reservas de gordura. É possível que essa pessoa faça sim low carb, jejum, e consuma massa magra, incluindo músculo. Mas ela já errou na primeira variável que eu citei, que é a saúde metabólica. Ela não está saudável metabolicamente. Então é possível que haja alguma perda de massa muscular, no entanto, isso é desprezível. Outro momento. É outro paciente que não tem nenhuma doença metabólica, não tem resistência à insulina, não está sob processo inflamatório crônico, nem estresse crônico, e essa pessoa está jejuando em um contexto saudável, em que se alimenta adequadamente, com um aporte proteico adequado. Nós não vamos discutir o que é adequado aqui, tá? Um aporte proteico adequado, com exercício adequado. Então é uma pessoa saudável, que se alimenta bem, que treina bem, faz exercício físico. O jejum consome músculo? A resposta é não. A resposta é óbvio que não. Outro cenário. O paciente é saudável metabolicamente, faz um jejum curto. O que é um jejum curto? Um jejum de 24 horas. O jejum de 24 horas é um jejum curto, é onde as coisas começam a acontecer. É saudável metabolicamente, faz um jejum curto e não é assim um atleta, não faz tanto exercício físico, perde músculo? Também não. Porque se tem saúde metabólica, um jejum curto de 24 horas não gera um estresse crônico a ponto de elevar cortisol, de gerar degradação de proteína para precisar de aminoácido para fazer gliconeogênese. Não. O nosso corpo está muito preparado para um jejum curto de 24 horas, porque isso é pouco. Um jejum de 24 horas é curto para um adulto saudável. Então, um adulto saudável que faça um jejum de 24 horas não perde massa magra. E se ele nem faz jejum e faz low carb, e a low carb que ele faz é uma low carb saudável, com boas proteínas vindas de carnes e ovos, obviamente não consome. Agora, vamos avançar um pouquinho, tá? Então não. Quem é que vai perder massa magra? O doente, metabolicamente, e o sedentário, que não tem exercício, não tem estímulo físico. Combinado? Então, a partir de hoje, nós nunca mais vamos falar que um adulto saudável perde massa magra se ele está com acompanhamento médico, performando, tem saúde metabólica. E se ele faz low carb e consome proteína suficiente, a chance disso acontecer é mínima. E se ele faz jejum, mas o jejum é curto, de 24 horas, a chance também é mínima, porque isso nem é jejum. 24 horas só é jejum para quem acredita que precisa comer 6 vezes por dia. Quando a gente descobre que não, 24 horas é só o começo do jejum. A gente vai jejuar depois das 24 horas. Tá? Então, não, isso é uma bobagem. Mas vamos avançar um pouco. Quando a gente faz low carb, a gente tende a corrigir a síndrome metabólica e a resistência à insulina. Quando a gente corrige a síndrome metabólica e a resistência à insulina, a gente facilita o uso das reservas de energia na forma de gordura como forma de energia para ser consumida. Então, se uma das coisas que favorece o uso do músculo como fonte de energia é a síndrome metabólica, mas low carb tende a corrigir a síndrome metabólica, eu não posso dizer que a coisa que cura a doença vai causar uma doença causada pela própria condição da síndrome metabólica. Ou seja, já está errado. Quando a insulina está cronicamente aumentada, ela dificulta o acesso às reservas. Low carb é uma das estratégias que diminuem a produção de insulina. Isso é uma coisa que a gente não vê nas academias. A gente não vê no paciente que precisa perder 4 quilos. A gente vê, como eu vi hoje à tarde aqui no consultório, a gente vê na doença. Qual é a dificuldade que muitos profissionais têm de entender low carb e jejum? É que eles veem isso no âmbito da saúde, da performance. Eles veem isso no âmbito da academia, da adulta jovem que precisa perder 6 quilos.
Os meus pacientes, os pacientes dos outros médicos, dos outros nutricionistas que trabalham com jejum, com low carb, com performance, os nossos pacientes precisam perder 80 quilos. Os nossos pacientes, eles não têm insulina de jejum de 12, eles têm de 120. Hoje eu atendi uma paciente que tinha 179 de insulina de jejum. E isso não se vê nas academias e nem nos consultórios de nutricionistas, assim, de pequenas perdas de peso ou de performance. Graças a Deus, porque cada um tem que trabalhar com seus nichos, assim, isso é isso que precisa acontecer, a gente precisa entender quem trata o que para a gente conseguir entender o universo, que são universos diferentes, como eu vou falar mais adiante na live. Então eu atendo pacientes doentes metabolicamente, a chance deles perderem massa magra é maior do que dos profissionais que falam que perde massa magra. Mas mesmo os meus não perdem, porque eu trato o metabolismo deles para que eles tenham flexibilidade metabólica, saúde metabólica, tratar a inflamação crônica, favorecer então um comportamento alimentar, um comportamento de vida, de movimento de exercício, que favoreça o uso da gordura como forma de energia e não de músculo. Tá? Não falei nada de bioquímica ainda, tá? Ainda não falei nada de bioquímica. Mas vamos começar, a não ser falar da questão da resistência à insulina, que quando a insulina baixa, a gente consegue favorecer. Então, eu não sugiro jejuns prolongados de largada na primeira consulta para um paciente muito doente, embora pudesse, se eu fosse decidir tratá-lo com jejuns prolongados. Vocês já conhecem a doutora Maíra Soliani, já conhecem o Dr. Jason Fung, já sabem que a gente pode tratar a síndrome metabólica e a resistência à insulina, inclusive com jejum prolongado. Deve haver consumo de massa magra? Talvez sim, mas como eu falei no começo, é irrelevante. E massa magra não é apenas músculo. Proteína não é somente mioglobina, proteína também é colágeno. Vocês já ouviram falar de que pacientes que perdem peso, grandes perdas, eu não estou falando de 12 quilos, meus pacientes perdem 80 quilos. Já ouviram falar de pacientes que perdem bastante peso e que tem uma sobra de pele muito menor do que, por exemplo, em outros modos ou meios de perda de peso, como, por exemplo, cirurgia bariátrica ou dietas restritivas caloricamente. Quando a gente favorece o uso da gordura como forma de energia, jejum e low carb favorece o consumo de massa magra, mas do colágeno, da pele. Eu tenho exemplos, a pena eu não poder colocar, por ser ilegal, fotos de antes e depois dos meus pacientes. Até a semana passada eu era um cirurgião contratado da cirurgia plástica e é notável como é diferente a perda de peso de quem perde peso com déficit calórico voluntário, controlando o que come, a quantidade do que come, controlando o déficit baseado no exercício, e como é diferente a perda de peso de quem faz low carb e jejum. Uma outra coisa, nada a ver com a live, mas que é interessante para vocês saberem, é que na cirurgia a gente percebe bem quem faz dieta de restrição calórica voluntária e quem faz as nossas modalidades inteligentes e biológicas de perda de peso adequadas biologicamente. Vocês já ouviram falar que a cor da gordura ela é determinada por vários pigmentos, lipofucsina, etc. E também pelo número de mitocôndrias. E o tecido gorduroso marrom tem uma expressão genética de muito mais mitocôndrias do que o tecido gorduroso branco. E é notável que a gordura é muito mais branca e quem emagrece com regimes de fome, assim, comendo pouco, fazendo exercício, e que a gordura de quem perde peso com low carb, jejum, exercício de força, é uma gordura muito mais amarela. Isso só vê quem abre barriga e olha a barriga, né? Isso é pouco dito assim, em estudos, embora tenha também. Mas voltando assim, quando a gente pratica jejum, um dos estímulos, uma das primeiras mudanças metabólicas que acontece quando a gente não come é o começo da liberação de grelina pelo fundo gástrico, pelo fundo do estômago. E essa grelina, ela sinaliza que a gente não comeu, que o estômago está vazio. E o organismo faz isso com um objetivo muito claro, que é mostrar para os outros tecidos e para o cérebro que a gente não está comendo, está em jejum. Então o estômago vazio libera a grelina e esses pulsos de grelinas que vão ser fugazes e decrescentes no decorrer do jejum estimulam a liberação de GH, hormônio do crescimento.
com um único intuito. Esse intuito não é de favorecer o ganho de massa magra, não é um intuito anabólico de favorecer a hipertrofia. É com o único intuito de proteger a massa magra e direcionar o uso de energia para a gordura armazenada. Só que isso só acontece quando a insulina é baixa e o cortisol é alto de maneira aguda. Aqui existe um outro erro de entendimento de quem critica ou não entende bem só jejum. Quando a gente faz jejum, a gente realmente estressa o ambiente metabólico, a gente faz isso. Só que a gente produz um estresse agudo e uma liberação aguda de cortisol. Ninguém está falando sobre a caquexia de um estresse crônico de um jejum prolongado num paciente com doença metabólica. Entenderam a diferença? Uma coisa é um jejum num paciente com flexibilidade metabólica, onde a insulina é baixa, o cortisol é baixo e que no jejum tem um pico de cortisol. E nesse momento onde o cortisol reflete estresse agudo, o cortisol imprime um efeito permissivo, que é assim, ó. O cortisol do estresse agudo permite que o que o ambiente metabólico está preparando para que aconteça. Quando a gente tem insulina baixa, quando a gente tem catecolaminas, adrenalina alta, isso é um estímulo para a lipólise. Mas a lipólise vai acontecer se o cortisol permitir. Esse pico de cortisol do estresse agudo permite a lipólise e previne a queima da massa magra. Porque nesse contexto a grelina mandou liberar GH e o GH está protegendo o músculo. Então no estresse agudo do jejum curto, que é de um dia ou dois, isso é um jejum curto, existe lipólise e proteção da massa magra. Se o paciente for saudável metabolicamente, até 72 horas o metabolismo não baixa e o consumo de massa magra é desprezível. E em jejuns mais prolongados, na ausência de síndrome metabólica com ambiente metabólico saudável, a massa magra vai ser consumida de tecidos não vitais, como por exemplo o colágeno. Por que motivo o corpo usaria músculo se tem aminoácidos do colágeno que estão sobrando para poder fazer gliconeogênese no jejum prolongado? Claro, isso acontece, o consumo de músculo no jejum prolongado acontece na doença metabólica, mas ninguém vai fazer jejum prolongado em doença metabólica sem acompanhamento médico. Então o que vocês têm que entender é o seguinte: low carb e jejum são ferramentas biologicamente adequadas. Low carb e jejum são ferramentas diferentes do déficit calórico voluntário, produzido com uso de shakes, produzido com uso de balanças e aplicativos, onde vai se buscar déficit calórico a despeito do ambiente metabólico. Vocês entenderam bem isso? Tá? Low carb e jejum mexem em outras variáveis. Low carb e jejum mexem em variáveis biológicas e que, se for feito de maneira adequada, gera uma adaptação adequada. O que é uma adaptação adequada? É o organismo mudar o modo de funcionamento e gerar um outro modo de funcionamento que torne esse ambiente metabólico favorável ao estresse agudo. Então nós dependemos do estresse agudo para ter saúde metabólica. A gente não pode ter estresse crônico. Mas o que gera estresse crônico? O que gera estresse crônico é doença metabólica, é inflamação crônica, é subnutrição, é overtraining, um treinamento inadequado na busca por déficit calórico a despeito do ambiente metabólico. Isso é estresse crônico, isso eleva o cortisol cronicamente. Eu doso cortisol em todos os meus pacientes. Eu doso cortisol em jejum, de manhã cedo. Eu doso cortisol no fim da tarde. Eu doso insulina em jejum, depois que ele come, no fim da tarde. Eu doso glicemia ao longo do dia. Quando é necessário, eu doso GH, eu doso leptina. Então, quando a gente enxerga o fenômeno, é diferente do que quando a gente chuta o fenômeno. Então, nessa parte, a gente passa para um outro lado da conversa, que é o seguinte. A minha prima disse...
A minha prima disse. Aqui tem várias coisas que a gente pode falar. Primeiro, de que lado do muro está a prima? É a grande primeira pergunta que a gente tem que fazer. E como é que eu quero que entenda essa pergunta de que lado do muro a prima está? E lembrem que a prima se refere a entendimento de vida, assim, é o profissional, é a mãe, é o pai, é o irmão, é o namorado, é o profissional de saúde, o educador físico, médico, nutricionista. Essa prima, de que lado ela está? Como é que ela entende a vida? Quem é essa pessoa que está falando isso? Porque é diferente, assim, as coisas dos dois lados do muro, elas são diferentes. E não existe o lado certo e o lado errado. Existe a interpretação do que está acontecendo. Tá? Eu falei isso em outra live e vou repetir aqui. O profissional que lida com um certo grupo de pacientes, eu vou dizer assim, ó, o profissional que lida com adultos jovens, com sobrepeso leve, atletas ou que praticam exercício físico, que performam na vida, eles têm um entendimento da vida. Agora, qual é o entendimento profissional das grandes obesidades, da doença crônica, de ter que operar, de amputar a perna, de tirar tumor do pâncreas, das grandes obesidades com síndrome metabólica, com diabetes grave? Esse é outro público, outro paciente. A outra coisa é o seguinte, qual é o entendimento com relação a mais que bioquímica, mais que emagrecimento, qual é o entendimento da prima em questão no que diz respeito a comportamento? Porque assim, ó, é uma coisa complexa e apaixonante quando a gente entende assim, ó, o que emagrece não é a bioquímica, o que emagrece é o comportamento. Tá? Gravem essa frase assim, ó. Talvez essa seja a frase da live de hoje. O que emagrece não é a bioquímica, o que emagrece é o comportamento. Tá? Gravem isso, tatuem isso assim, ó. O que emagrece não é a bioquímica, o que emagrece é o comportamento. Quem já me conhece, quem já viu outros posts, já viu falar em outros momentos, sabe que comportamento é hormônio. A hora que tu acorda, a hora que tu dorme, o que tu come, que janela alimentar, de que hora tu come, quantas vezes tu come, qual é o nível de processamento do que tu come, quanto é gordura, quanto é carboidrato, quanto tu mistura disso, quanto tu consome de produtos processados. Comportamento é bioquímica, mas emagrecimento é comportamento. De nada adianta entender bioquímica e não mudar o comportamento. Por isso eu falo muito mais de comportamento no Instagram e deixo a bioquímica para o meu consultório, porque de nada adianta eu ensinar bioquímica para vocês fazerem tudo errado, porque não tem uma justificativa. Grave isso que eu estou falando. Tá? Quando eu explico adequação biológica, paradigma evolutivo e digo que a medicina baseada em evidências ela está subjugada ao paradigma evolutivo, a gente tem que primeiro entender a história, uma história. O que eu quero dizer para vocês é que dos dois lados do muro a gente conta histórias diferentes. E essas histórias diferentes podem ser entendidas por populações diferentes que vão gerar comportamentos que podem levar a sucesso dos dois lados. Então, se a prima não entende a história contada do lado de cá, o comportamento e a bioquímica dela não vão ser adequadas para fazer o que a gente faz do lado de cá. Vocês entenderam? O que a gente faz do lado de cá é um comportamento que altera a bioquímica baseada numa história. E a gente entende e vive essa história e por isso performa e tem sucesso. Agora, quando a pessoa não entende a história e essa história não faz sentido, ela não consegue mudar o comportamento e por isso não muda a bioquímica e por isso ela não performa. Então talvez ela precise escutar outra história e tá tudo bem. Aí ela vai para um outro lado do muro, onde a história contada é que low carb é bobagem, jejum é bobagem, paradigma evolutivo é bobagem, janela alimentar é bobagem, que o que importa são as calorias, que o que importa é o déficit calórico. E quando essa história faz sentido para ela, ela deve curtir, viver essa história e performar do jeito dela. A grande questão é que se a prima não entende a nossa história, ela não precisa conversar com a gente sobre isso. É só isso. Se o profissional não entende a nossa história, ele não está nem chancelado para opinar sobre essa história. Assim como nós do lado de cá não devemos nos interessar pela história de lá. É outra história, com outro comportamento e outra resposta bioquímica que talvez seja adequada para a população do lado de lá. E está tudo bem. Então o que a gente pode dizer para a prima que diz que low carb
e jejum consomem massa magra. A gente pode dizer assim para a prima: prima, lembre que a prima é qualquer pessoa. Prima, veja bem. O que controla o consumo de massa magra é o aporte proteico adequado, saúde metabólica e o exercício resistido, prima. Se eu estou me exercitando adequadamente, tenho saúde metabólica e como proteína na janela alimentar de maneira adequada, jejum e low carb não consomem massa magra, prima. Ou a gente pode dizer assim: prima, quando a gente fica em jejum, o nosso estômago prepara o ambiente metabólico para proteger a massa magra e priorizar o uso da gordura como forma de energia. E o nosso estômago faz isso liberando grelina, e a grelina tem um impacto no ambiente metabólico liberando GH, com o intuito de proteger a massa magra. Esse é o intuito da liberação de grelina no que diz respeito à liberação de GH, proteger a massa magra, prima. Ou a gente pode dizer assim: prima, não queira entender, prima, é muito complicado para ti. Come de 3 em 3 horas, come carboidrato e faz exercício com o personal. Está tudo bem. Eu, particularmente, eu prefiro a terceira resposta. Quando a pessoa não entende a nossa história, ela não deve opinar na nossa história. Por quê? Porque eu tenho uma década de tratamento de pacientes e vocês veem eles comentando aqui, e vocês veem eles comentando nos posts, que é uma década de tratamento de sucesso. E eu sempre comento assim, ó: me traz um paciente, eu quero um paciente, essa live vai ficar gravada, eu quero um paciente que na década de 2000, 2010 tinha 120, preste atenção no que eu vou falar agora, eu quero um paciente que na década de 2000, 2010 pesasse mais de 120 quilos, que não fez bariátrica, que fez reeducação alimentar clássica e que até hoje come de 3 em 3 horas, tudo com moderação. E faz exercício baseado em produção de déficit calórico. E esse paciente pesa 69 quilos há mais de 10 anos. Eu quero que me alcancem um caso. Porque se eu puder colocar casos no Instagram e fotos de antes e depois, eu loto os meus stories com casos de mais de 5 anos de pessoas que perderam mais de 60 quilos. Eles convivem comigo, eu compro carne nos açougues deles, eu compro remédios nas farmácias deles, eu frequento os locais de evento deles, eles convivem comigo. Eu tenho pacientes ex-diabéticos e ex-obesos há mais de 5 anos que emagreceram entendendo uma história. Qual é a história? A história da evolução humana e da adequação biológica. A história do performar baseado em mudanças de comportamento. E uma mudança de comportamento alinhada com o entendimento de uma história. A história da realidade biológica humana. Eu consigo fazer isso. Então eu quero que alguém que diz que jejum consome massa magra e que low carb consome massa magra me apresente um caso de uma pessoa de 120, 130 quilos que emagreceu comendo de tudo com moderação, não fez bariátrica e pesa 69 quilos há 10 anos. Tá bem? Mandem para mim. Mande, essa pessoa fez reeducação clássica, come torradinha balduco, usa maionese, come pão com margarina, bota açúcar no café, toma cerveja, come pizza, come sorvete, come picolé, come bisnaguinha, passa doce de leite e perdeu todo o peso, tem 69 quilos, faz 10 anos, faz cangu e esteira para fazer déficit calórico. Me alcancem uma única pessoa. E me permitam encher os meus stories com casos de pessoas que perderam 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 quilos há 5, 10 anos e mantêm o peso, entendendo que o que controla o peso não é bioquímica, é comportamento. E que comportamento a gente só mantém no longo prazo quando entende a história. Quando a gente conta uma história que pode ser entendida pela pessoa, a pessoa muda o jeito de enxergar a vida e muda o comportamento. Só que quando muda... Prima... Então é isso aí. Dúvidas? Dúvidas sobre o que eu falei? Dúvidas? Alguma prima do lado de lá que caiu na live sem querer? Não entendeu? Tá? Low carb, jejum, são ferramentas de adequação biológica. Low carb, jejum, dieta natural de processamento mínimo, rotina alimentar onívora de viés carnívoro,
janela alimentar pequena, frequência alimentar baixa, exercícios resistidos, exercício de força, exercício de velocidade de explosão de sprint, caminhada, estoicismo, desconforto voluntário. Isto é comportamento. A bioquímica vem depois. Se não entender a história, não muda o comportamento. Entendeu? É assim, não adianta encher um quadro com rotas metabólicas explicando, olha aqui, low carb, olha aqui, perdeu, porque essa história de low carb faz mal não cola do lado de cá. Não adianta encher um quadro falando mal de low carb, etc., quando a história contada não fecha. É difícil acreditar que a pessoa vai ter que performar controlando variáveis matemáticas e não biológicas. E quando a mudança comportamental ela é muito sem sentido biológico. Então, o resumo do que precisa ser entendido é assim, ó. A história contada que vem junto com a bioquímica, ela deve ser alinhada com a performance de um humano com comportamento metabólico adequado. Ou qualquer explicação bioquímica não vale de nada. Certo? Certo? Tá bem? Alguma pergunta sobre a live de hoje? É isso. Nós somos animais, mamíferos primatas, o nosso corpo está preparado para consumir comida natural de processamento mínimo, com viés low carb, com frequência alimentar baixa. Nós estamos preparados para low carb e jejum e mais do que isso, o nosso corpo espera jejuar, nosso corpo espera ter fases com mais carboidrato e com menos carboidrato, ele espera isso. Da mesma forma como espera que a gente faça força, espera que a gente corra, espera que a gente agache, espera que a gente durma cedo, espera que a gente acorde cedo, espera que a gente se desafie e tenha coragem. Tá? Isso é mais que bioquímica, isso é uma história. É a história humana que a gente coloca em prática na nossa vida, que é palpável, compreensível, praticável, transforma a vida e muda a bioquímica. Tá bem, pessoal? A prima não quer mudar o comportamento, quer seguir fazendo as mesmas coisas e tendo resultados diferentes. Ela não se deu conta que essa coisa pregada há 3 décadas, ela conta uma história que não fecha. A história do déficit calórico voluntário, a história de que tudo são calorias, é uma história que não fecha. Que a gente não consegue trazer para a vida essa história. A gente consegue trazer para a vida a história. Olha aqui, ó, vou contar uma história. Vou contar uma história para vocês, prestem atenção. Contar uma história. Era uma vez um adulto que teve uma infância com pais ausentes ou com pais trabalhando, performando, etc. Esse adulto na juventude precisou trabalhar, estudar, não se deu conta que não estava cuidando da saúde, começou a comer qualquer coisa, beber qualquer coisa, e esse jovem chegou lá aos 20, 30 anos, estava com mais de 100 quilos, e vivendo uma vida automática, uma vida assim, trabalhando para pagar as contas, fatura do cartão de crédito, começou a namorar, comendo lanche, etc. Esse cara foi vendo que ele não tinha dinheiro, que ele estava sem saúde, sem energia, ele estava sempre estressado, dormindo mal, cansado, e esse adulto se deu conta que não estava vivendo uma vida legal. E aí esse adulto se dá conta assim, eu preciso melhorar de vida, eu preciso melhorar meu jeito de viver. E esse adulto escuta falar assim, olha, essa vida que tu tá vivendo, presta atenção agora. Essa vida que tu tá vivendo, ela não é uma vida legal. Por quê? Porque tu não está vivendo como uma pessoa de verdade, a vida está passando na tua frente e tu não está conseguindo olhar a vida com outros olhos, tu está só sendo só mais uma pessoa, só mais um número, mas não está fazendo a diferença, nem para ti, nem para tua família, nem para o mundo, tu deveria viver uma vida melhor. Então por que tu não começa agora a olhar a vida com outro objetivo, um objetivo de ser melhor? Por que tu agora não começa a te preocupar com os desfechos? Vê o que tu está fazendo. Será que o jeito que tu está trabalhando é o melhor jeito? Será que o jeito que tu está te alimentando é o melhor jeito? Será o jeito que tu está tratando a tua esposa, a tua familiar é o melhor jeito?
Será que tu, esse tempo todo de sedentarismo, será que é a melhor coisa? Será que não deveria te exercitar? Será que não deveria melhorar o relacionamento humano em casa? Será que não deveria tentar ser um profissional melhor? Aí o cara diz assim, mas não tem como eu ser um profissional melhor. Eu tô nesse trabalho, eu nem quero estar aqui, eu quero estar em outro trabalho, eu tô aqui só porque eu preciso ganhar dinheiro. E será que não é hora de tu começar a abrir os olhos e procurar um outro emprego, um emprego que te satisfaça mais? Será que não é melhor isso? Será que não é melhor tu começar a te alimentar melhor? Será que não vai ter mais energia? Será que não, se tu tiver uma vida mais voltada para a saúde, para a performance, será que não é mais adequado? Tá, mas e por que eu não posso trocar o dia pela noite? Eu estava pensando em trabalhar de noite e dormir de dia. Não faz isso, porque isso inverte um ciclo metabólico importante. A gente tem um ciclo hormonal muito importante, que é o ciclo circadiano. Ué, como assim? Não entendi. Olha, fulano, nós somos animais que a gente tem um ambiente metabólico que funciona de um jeito de dia e de outro de noite. E de dia a gente precisa performar, trabalhar, ser ativo e descansar de noite. Não te aconselho a inverter isso, porque isso não é adequado biologicamente. E aqui a gente começa a contar uma história para o fulano que diz assim, cara, na verdade, muito mais coisas não são adequadas biologicamente do que tu está fazendo na tua vida. Assim como o sono à noite é importante para que ele seja reparador e adeque o nosso ambiente metabólico, e a atividade de dia também é importante, as coisas que a gente come e como a gente come também não são ao acaso. Elas também respondem a uma ordem biológica. A gente não pode ingerir comida de processamento alto com gorduras processadas, óleos vegetais extraídos de semente, açúcares refinados e farinhas, porque a assinatura metabólica é mal interpretada pelo ambiente metabólico, assim como trocar o dia pela noite. Fulano, quando a gente se alimenta mal, a gente gera um impacto negativo no ambiente metabólico, tanto quanto trocar o dia pela noite, porque isso não é adequado biologicamente. Depois a gente diz para o cara assim, é importante também que tu tente te movimentar. Qualquer coisa serve, te movimenta durante o dia. Trabalha um pouco mais de pé, vai caminhando para o serviço. Caminhar é um movimento de baixa intensidade crônico que acompanhou o desenvolvimento do nosso ambiente metabólico, e caminhar é um exercício adequado biologicamente. E se tu for fazer algum exercício em academia e não tem tanto tempo, não foca tanto no tempo, foca mais em levantar coisas mais pesadas, fazer exercício resistido, exercício de força, porque o exercício de força ele é adequado biologicamente. E tenta ter um momento para ti. Tu tá tendo uma vida super estressada. E essa tua vida super estressada gera um estresse crônico, porque a gente não está acostumado a viver sob estresse crônico. Estresse crônico não é adequado biologicamente. Tu até pode te estressar, mas tu precisa descontar esse estresse em alguma coisa que te dê prazer, um momento para ti. Então te acostuma a descansar, te acostuma a ter um momento para ti. Quem sabe desenvolve um hábito que seja mais adequado biologicamente para o teu manejo do estresse. Então vejam bem, quando a gente fala em low carb e jejum, a gente conta uma história da adequação biológica. É mais do que insulina, é mais do que leptina, é mais do que cortisol, é uma história que muda o comportamento porque muda o entendimento. E quando o entendimento faz com que o comportamento mude, é para sempre. Quando vem do entendimento de uma história, e humanos gostam de história, humanos gostam de raciocínio, de entendimento. Quando a gente entende uma história, a gente muda. Quando a gente assiste um filme, a gente muda. Quando a gente escuta uma música, a gente muda. E quando a gente entende uma história, a gente muda. Mas quando a gente muda o comportamento para sempre. E quando muda o comportamento para sempre, a gente acaba mudando insulina, leptina, glucagon, cortisol, catecolaminas, GLP-1, colecistocinina, serotonina, dopamina. Então a gente deixa de ser quem é e se transforma em outra pessoa. Mas tudo começou não na bioquímica, começou no campo das ideias, no entendimento que mudou o comportamento. Entenderam, pessoal? É outro jeito de explicar para a prima também, né? Tá bem?
Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Meus queridos, a vida que a gente vive, ninguém vive. A vida que a gente vive, ninguém vive. Porque a gente vive uma vida de paixão. A gente vive uma vida de coração quente, de tesão. A gente vive uma vida que vale a pena ser vivida. Porque a gente não é comandado por hormônios. A gente comanda os hormônios. E a gente não consegue comandar os hormônios, a gente comanda os estímulos biológicos. Mas como a gente seleciona os estímulos biológicos? Alterando o modo de ver a vida. Por isso o lado de lá e o lado de cá do muro são importantes de ser entendidos. Porque o que precisa acontecer do lado de lá é uma coisa, e o que precisa acontecer do lado de cá é outra coisa. Do lado de lá, as coisas precisam ser controladas. Do lado de cá, a gente precisa controlar a nós mesmos. Do lado de cá, a gente precisa mudar o entendimento para que a gente mude o comportamento. Tem uma das perguntas da caixinha de perguntas que diz assim: Doutor Marcelo, o que eu faço se eu tenho uma vontade enorme de comer macarrão? Essa pergunta está na caixinha de resposta e eu vou responder ela ali na caixinha, mas vou responder agora. Come o macarrão e relaxa. Mas leva em consideração que tu não entendeu a história. Tu está tentando fazer low carb do lado de lá do muro. Tu não entendeu a história. A pergunta poderia ser diferente, assim, doutor Marcelo, eu tô louca para comer macarrão. Tá bem, pode estar louco para fumar também, pode estar louco para dirigir sem cinto também, tu faz então, tá tudo bem, mas não entendeu a história por trás do dirigir sem cinto, não entendeu a história por trás do não fumar, não entendeu a história. Doutor Marcelo, eu tô louco para trair meu namorado, eu acho que eu posso, porque na minha cultura tá tudo bem, eu acho que tá tudo bem, ele nem é tão bom assim para mim, então trai, porque a história por trás do teu relacionamento já não tá boa. Porque se a história por trás do entendimento fosse boa, tu não conseguiria fazer isso errado. Quando a gente tem muita vontade de fazer uma coisa e não consegue entender a justificativa de por que não fazer, e precisa controlar isso com a vontade, é porque não entendeu a história. O que vai determinar o desfecho no longo prazo é o entendimento da história. Por que os meus pacientes têm sucesso há 5, 10 anos? Porque eles vivem a transformação. Eles não produziram de maneira artificial. Eles vivem a transformação porque eles mudaram a história. Não sabiam que fumar faz mal? Não sabiam que dirigir sem cinto é perigoso? Hoje não conseguem dirigir sem cinto porque faz sentido a história. Low carb e jejum só tem impacto na vida de quem entende a história. Quem tenta usar como ferramenta isolada para perda de peso não vai conseguir. É melhor ir para o outro lado do muro e respeitar as regras de lá. E tá tudo bem, são públicos diferentes e profissionais diferentes. Certo? Certo? Meus tesouros. É isso. Tô lendo aqui os comentários de vocês. É isso, pessoal. É isso. Mudar a vida é entender uma boa história. Ah, meu Deus. Mudar a vida não é técnica. Mudar a vida nem força de vontade é. Mudar a vida é quando a história faz sentido. Sabe? Um filme complexo, um filme lindo, que depois tu assiste o filme, muda o teu jeito de viver. O emagrecimento, o tratamento das doenças crônicas, a performance, o sucesso na vida em qualquer área, amorosa, financeira, só vai ser possível quando a história fizer sentido. Enquanto um cara te disser assim, ó, para tu ganhar dinheiro, tu precisa ganhar mais do que tu gasta. Ah, mentira, eu achei que tinha que roubar para ficar rico. Óbvio, né? Isso é óbvio. Mas quando a coisa não faz sentido, tu sabe o que tem que fazer, mas não faz porque não faz sentido para ti. No momento em que faz sentido, tu faz. Tô louco pra comer uma massa? Não entendeu a história do filme, assiste o filme de novo. Como é que faz para assistir o filme de novo? Vê todo o meu Instagram ou participa da próxima turma do curso. Mudar a vida é mudar a nossa história. É isso, a história. Eu não entendia, agora eu entendo. Ponto. Então, quando os caras enlouquecem falando de low carb, enlouquecem falando de jejum, claro, eles estão olhando com um óculos que não deixa te enxergar a história, que a pessoa não é bioquímica, a pessoa é comportamento. Tá?
Eu vou terminar aqui, vou responder mais um pouquinho das caixinhas de pergunta e vou me embora para casa, porque Dona Sabrina tá lá, Davizinho tá lá, Telzinho tá lá e eu vou para lá, tá? Beijo, tudo de bom para vocês, foi um prazer, assim que possível eu retorno. Amo vocês, a nossa vida é diferente, nós somos diferentes. Não dê bola para a prima, não conversa com a prima. Só fala com a prima o necessário. Vamos fazer uma camiseta assim. Só fale com a prima o necessário. Só fale com a prima o necessário. Nós não temos que pregar nada e nem explicar nada, a não ser para quem quer performar do lado de cá e quer saber a história. Para eles a gente conta, para os outros não. Não dê bola para a prima. Não fala com a prima. Deixa a prima no vácuo. Beijo.